Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações importantes, atualizações também no mercado, Flamengo tentando ainda a contratação de Carrascal, a imprensa internacional noticiando que o Flamengo aumentou a proposta era de 12, aumentou? Se aumentou, foi para quanto? E tem também atualizações sobre Tati Castellanos, Lazio fazendo jogo duro, e a gente vai trazer mais informações sobre esse jogador. Tem também reapresentação do elenco. Léo Ortiz preocupa para o Fla-Flu, lembrando que Léo Ortiz deixou o jogo de ontem contra o Santos no intervalo com dores, segundo o Flamengo, na região do glúteo. E tem também duas declarações do Felipe Luiz que eu vou dar destaque aqui. Eu vou ser bem sincero, o Felipe Luiz foi mal contra o Santos e eu vou fazer um desabafo aqui. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, gostaria de pedir para você hypar o vídeo, dar o like no vídeo, se inscrever no canal, isso é importante. Falando sobre essa entrevista coletiva do Felipe Luiz, ele foi questionado sobre o Pedro, e ele falou o seguinte, abre aspas, o assunto do Pedro já está encerrado. Falei tudo que tinha que falar na coletiva e ele já se posicionou. É assunto encerrado. A única coisa que resta para nós dois é trabalhar e ajudar o Flamengo. Com todo respeito ao Felipe Luiz, esse assunto não está encerrado, não. O Pedro criticou a postura dele, no caso Felipe Luiz, criticou a diretoria e não foi relacionado contra o Santos. A ver se será relacionado contra o Fluminense. É um jogador importante. Independentemente se você acha que o Pedro está certo, está errado, o Felipe Luiz está certo, está errado, são dois adultos e tem uma diretoria que precisa resolver isso. O José Boto, ele é diretor de futebol, ele precisa sentar junto com os dois para resolver esse tipo de situação. É o Flamengo que está perdendo. O Flamengo precisa de um jogador como é o Pedro. E o Pedro precisa ser um atleta como pede o técnico dele, Felipe Luiz. Tem que ser resolvido. O Flamengo está sendo o maior prejudicado nessa briga. E eu não vou dizer briga de ego, vaidade, porque não é o caso. O Felipe Luiz, ele é o treinador, ele só quer que o jogador dele treine de maneira decente. E o Pedro não pode vir publicamente confirmar que de fato fez deboche por conta de uma suposta conversa de um diretor que vazou com um jornalista. Gente, não faz o menor sentido isso. Ninguém é mais criança, né? José Boto, senta com os dois e resolve essa situação, porque, repito, é o Flamengo que está perdendo. Outra declaração foi sobre a não utilização do Matheus Gonçalves e a utilização de Wallace depois de Cebolinha no jogo contra o Santos. Abre aspas. O Wallace tem entrado muito bem, correspondido sempre que precisamos em diversas posições. Tem gol, tem assistência e luta pela equipe. Sempre contamos com ele. Pensei em colocá-lo naquele momento porque era que o jogo estava pedindo. Eu não calculei antes o tempo que ele iria jogar, senão o jogo que estava pedindo. O Matheus era uma opção de banco e no momento que tomamos o gol, eu só tinha mais uma substituição, eu optei por colocar o Juninho para ter dois atacantes na área, porque a gente ia chegar mais por fora, porque o Santos ia se fechar por dentro. Muito nobre da parte do Matheus querer jogar. Essa semana ele treinou quase a semana toda com o Sub-20, é um menino que sempre treina bem. Agora, com essa sequência, ele vai ter oportunidade para poder demonstrar no campo. Fecha aspas. Para mim, o que estão fazendo com o Matheus Gonçalves é tremendo sacanagem. Não tem outra palavra. O garoto ia ser vendido ao Cruzeiro porque ele quer jogar. Desistiram da contratação? Beleza. Quer ser a favor da desistência? Beleza. Comunica o jogador. O jogador ficou sabendo durante um jogo do Sub-20. Ele entrou em campo achando que seria a despedida dele. E ontem, contra o Santos, era jogo para ele, Felipe Luiz. E sem essa desculpinha, porque você nunca utiliza o Matheus Gonçalves. Você colocar o Cebolinha antes do Alacian, eu já acho um tremendo absurdo. Aí você vai e coloca o Juninho, ao invés de colocar o Matheus Gonçalves, com essa justificativa que precisava de dois atacantes. Você precisava de um jogador como o Matheus Gonçalves ontem, no jogo contra o Santos. Intenso, que vai para cima, que não tem medo. O Matheus Gonçalves é esse jogador. O que falta, Felipe Luiz, para você dar mais oportunidades aos garotos? O Alacian tem entrado só no fim, e ainda bem que ele tem correspondido, feito gol, ajudado. O Matheus Gonçalves você nunca usa.
Nunca usa, e você dá prioridade a um Cebolinha, a um Michael, a um Juninho, ao invés de dar prioridade a um Matheus Gonçalves e a um Alacian. Vamos acordar, Felipe Luiz. Eu sou muito fã do seu trabalho, mas você também erra. E parece que você nunca erra. Na entrevista coletiva parece que você nunca erra, que está sempre certo. Não é para permitir, o Santos foi melhor. Não! É para ficar chateado, para ficar revoltado. E aí, depois do jogo, ainda tem que ver um monte de jogador indo para paricar Neymar. Claro, o treinador deles, no caso Felipe Luiz, durante o jogo inteiro, ficou brincando com o Neymar. Pô, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim. Feito o meu desabafo, vamos falar agora da reapresentação do Flamengo nessa quinta. O elenco se reapresentando. Estou gravando esse vídeo aqui na parte da tarde. E a informação que eu tenho é que Léo Ortiz, ele já foi reavaliado nessa reapresentação. E não preocupa. O zagueiro, lembrando, ele deixou o jogo contra o Santos no intervalo, segundo o Flamengo, com dores na região glútea. E ele não preocupa para pegar o Fluminense no domingo, jogo extremamente importante para o Campeonato Brasileiro. E, pessoal, deixa eu só dar uma informação aqui, muito importante. O Vitória está contratando o Romarinho. Lembra deles? Lembra dele? Aquele Romarinho mesmo, que foi do Corinthians e tal. Acabei de receber informação aqui, primeira mão para vocês. Vamos falar agora, para falar em mercado da bola, vamos falar agora do Carrascal. A imprensa internacional noticiando que o Flamengo aumentou a proposta para o Carrascal de 12 para 15 milhões de euros. Eu ouvi pessoas do Flamengo e todas negaram. Em nenhum momento aumentamos a proposta. O impasse está ainda na questão das garantias bancárias. Não é valor. O valor a gente já bateu, 12 milhões de euros. Eles já aceitaram. Forma de pagamento também. Mas o problema ainda é a garantia bancária. O meu ponto é, até que ponto o Flamengo vai esperar para o Carrascal? O Flamengo precisa fazer contratações. O Flamengo já perdeu 2 jogadores extremamente importantes. No caso, Gerson e também Pulgar. O Flamengo precisa contratar. Eu entendo a convicção que Carrascal é o nome ideal. Mas até quando vão esperar? Até quando? O José Boto, em abril, disse que tinha contratações encaminhadas. E até agora, nada. E a culpa não é só do José Boto. Sabe por quê? O Mickey Johnson ia ser contratado. Ele teve autorização de todo mundo, inclusive do Felipe Luiz. Aí, em cima da hora, teve o veto do BAP. O jogador estava sendo contratado. E agora tem essa situação Carrascal. E tem também a situação do Tati Castellanos. O dirigente da Lazio. Por falar nisso, vamos lá. Muita gente dizendo por aí, inclusive jornalista dizendo por aí, que são nomes vazados para cortina de fumaça. Engraçado, né, jornalista? Eu não vou falar o nome, mas tem jornalista que fala isso, que é cortina de fumaça, mas fica dando a informação na emissora que trabalha. Na emissora que trabalha, fica lá dando a informação. Se é cortina de fumaça, por que você dá a informação? Simples assim. Isso vale também para os torcedores que duvidam. Mais uma cortina de fumaça. Se fosse cortina de fumaça, por que você tanto comenta? Não é cortina de fumaça. Os empresários confirmaram a negociação. Resta o acordo com a Lazio. A Lazio não quer vender, beleza. O fato do dirigente chegar publicamente e dizer nós não vamos vender o Tati Castellanos. É a mesma coisa que o Flamengo falar, nós não vamos vender o Wesley. Ele não está à venda. O Gerson também não estava à venda e hoje está no Zenit. É a mesma situação. O Flamengo está tentando. Continua tentando. Tem o ok do jogador, contrato até 2029. Tudo acertado. A Lazio não quer vender, pede alto. Beleza, o Flamengo vai tentar. Assim como continua tentando o Carrascal. O ponto é, o Flamengo está demorando para fazer contratação. Estamos no dia 17 de julho. Agosto, batendo a porta. Flamengo precisa de reforços.
O jogo de ontem mostrou isso. Esse elenco não dá para o Flamengo brigar por Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Flamengo precisa reforçar. O tempo está passando. E dinheiro não é problema. O Flamengo está com dinheiro em caixa. Vendeu o Gerson de maneira à vista. 160 milhões de reais em caixa. Não vou nem botar o valor da Copa do Mundo de Clubes, porque eu não sei quanto vai ficar com o Flamengo, porque tem questão aí de imposto a se pagar. Assim que eu tiver informação, a gente cita aqui. Mas o Flamengo continua tentando o Carrascal, continua tentando o Tati Castellanos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continue acompanhando o canal Vene Casagrande. Domingo tem Fla-Flu, jogo importante, e a gente vai trazendo as informações para vocês. Valeu, fui!